É isso aí, galera. Vamos lá. 8h27 da manhã. Vamos para nossa live. Live geradora de renda. Número 37. Sejam todos muito bem-vindos. 8h27 da manhã. Vamos lá. Começar aqui o nosso bate-papo. 9 horas tem reunião no escritório. Daqui a pouquinho também partindo para o escritório. Vamos nessa! É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um dia. Mais uma live aqui para nossa conta, tá? Então, já tô aqui com a tela que eu tava gravando ontem de noite. Eu gravei mais 2 vídeos aí pra semana lá pro meu canal, né, no YouTube. E aí tava comentando um pouco sobre o VRTA. É um fundo que eu tenho fomentado bastante com os meus clientes na XP. É um fundo de papel, tá? E o VRTA, ele é um fundo que tem majoritariamente a carteira atrelada ao IPCA. A gente tá ali com um PVP de 0,95. É um fundo que ainda está sendo negociado com desconto quando você olha o PVP, tá? Então o fundo está mais barato no mercado do que o patrimonial. É um fundo aí que roda com uma liquidez ali na casa de 1,5 milhão dia, tem 1% de participação no IFIX, mais de 120 mil cotistas, tá? E o que é legal de pontuar no VRTA é o seguinte, tá? E é o que eu já venho falando, tô falando desde o início da semana e também tô falando aí, já venho falando disso já há um tempão já, que é a questão dos dividendos, tá? Quando a gente olha o dividendo do VRTA, tá? A evolução em 2023 e daí 2024, a gente vê aqui que a gente teve uma queda, tá? No dividendo, beleza? Então, de fato, a gente teve uma redução aqui no dividendo, tá? Isso em função ali de uma inflação mais baixa, de um IPCA mais baixo, então correção monetária menor. Quando a gente corta aqui para o início do ano, a gente já observa aqui uma retomada de inflação e a gente acaba observando também uma retomada do dividendo, beleza? E o que é legal de comentar aqui no VRTA? Então, isso aqui é um ponto que o mercado olha e fala, caramba, tá caindo o dividendo, o fundo tá ruim. Só que a gente precisa olhar o relatório para entender melhor o que está acontecendo. O relatório vai ser sempre a melhor fonte de informação, tá? Para a gente poder ver de fato o que está acontecendo. Quando a gente vai na questão da distribuição dos resultados, tá? Aqui a gente tem janeiro, fevereiro e março, tá? A gente observa o seguinte, essa linha aqui, tá? É o quanto que o fundo teve de resultado líquido, tá? Quanto que o fundo teve de resultado líquido. E aqui o quanto que ele distribuiu. Então a gente vê que em janeiro ele distribuiu quase igual aqui o que ele teve de rendimento, distribuiu um pouquinho abaixo, fez aqui 23 mil de caixa. Já em fevereiro ele distribuiu 1.600.000 a menos do que o que ele teve de resultado. Em março ele distribuiu 1,5 milhão a menos do que o que ele teve de resultado. E aí quando a gente olha para o total de reserva acumulada, tá? Essa linha aqui embaixo, a gente vê que começou janeiro com 37 centavos, fevereiro foi para 48, março foi para 58 e a gente está ali em 2024 com uma reserva de caixa aqui de 58 centavos por cota, beleza? E aí nos últimos 12 meses a gente vê também que o fundo teve um resultado de R$10,09, tá? Distribuiu R$9,62, então ele guardou um caixa aqui de 47 centavos por cota. Então, galera, qual que é o ponto? O que a gente observa aqui? Cara, você tem ali um fundo que tem majoritariamente a carteira exposta em IPCA, como é o caso do VRTA, tá? Inflação ficou mais baixa, o fundo pagou menos, só que quando você olha para esse período do início do ano ali, onde você tem uma inflação mais alta, um dividendo mais alto, o fundo fazendo caixa. E a ideia de fazer caixa é justamente para quê? Cara, quando eu tiver uma oscilação no meu resultado, eu consigo usar o meu caixa para poder segurar o dividendo. Porque se a gestora também não dá uma segurada no dividendo, isso acaba gerando muito estresse no preço da cota. Beleza? Então o mercado acaba precificando isso de uma forma ruim e daí você tem uma reação bem exagerada ali, desvalorizando o fundo, isso acaba gerando um baita estresse. Tá? Então é importante você olhar isso, cara. O dividendo tá caindo, tá? Mas como é que tá a carteira? A carteira tá adimplente, não tá? A carteira é CDI, é IPCA? Como é que tem sido o histórico de resultado? O fundo tá fazendo caixa, tá queimando caixa?
E RDM, por exemplo, é um fundo também que está fazendo caixa, tomando muita pancada no mercado ali, muito ceticismo em relação ao IRDM, mas o IRDM está fazendo caixa. VRTA também, outro fundo que está ali fazendo caixa. Então, cara, é legal você olhar também esses aspectos. O dividendo está caindo? Tá, mas e aí? Como é que tá o fundo? O fundo tá saudável ou não tá? Tá com inadimplência ou não tá? Então não é só olhar o dividendo caiu e falar, meu Deus, deu ruim, tem que vender porque deu ruim. Não, fazer essa análise um pouco mais ampla aí. Beleza? Show? Galera, tenho comentado bastante também, vamos sair um pouco aqui do universo de fundos imobiliários. Eu tenho comentado bastante aqui nos últimos dias sobre tesouro. Tá? Então tenho falado bastante ali sobre tesouro direto e de fato a gente está ali com taxas muito altas no tesouro, beleza? Então quando a gente pega aqui, por exemplo, tesouro IPCA 2029, 2035 e 2045, a gente está com retornos ali na casa de IPCA mais 6. Então realmente, então de fato a gente tem ali uma rentabilidade no Tesouro IPCA bem atrativa, bem alta. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê Tesouro IPCA 2029, que é amanhã, se tratando de investimentos, IPCA mais 6,04. O Tesouro IPCA 2035, IPCA mais 6,04. E o 2045, IPCA mais 6,06. Então, realmente são taxas bem interessantes. Pensando no investimento de longo prazo, tá? Olhando para longo prazo, pensando, por exemplo, numa carteira de aposentadoria, é um tipo de investimento que vai fazer bastante sentido. Qual que é a parada aqui do Tesouro IPCA? Ele é um produto de acumulação, beleza? Então, o Tesouro IPCA, ele é um produto onde você vai acumular. Você tem ali também a opção do Tesouro com juros semestrais. Só que qual que é a parada? Você recebe uma parte dos juros a cada semestre. Geralmente você recebe ali por volta de maio e novembro. Só que quando você está no Tesouro IPCA, você já tem um pagamento de imposto. Então, ao invés de você ficar ali, dinheiro gerando dinheiro, e só pagar o imposto lá no final, claro, se você tiver algum resgate no meio do caminho, você, dependendo da condição de mercado, você vai tomar um imposto. Mas, ao invés de você segurar o dinheiro até o final, deixar juros sobre juros, nos juros semestrais não é o que acontece. Você recebe uma parte desses juros, então você teria uma renda passiva ali, tributada, obviamente, tá? Mas você teria ali uma renda passiva com o Tesouro Direto. Então, pensando numa estratégia de acumulação para aposentadoria, o Tesouro IPCA é uma ferramenta interessante. E aí, o que você pode fazer com essa estratégia? Cara, eu vou acumular um pouco ali no Tesouro IPCA, eu vou diversificar um pouco ali a minha carteira, beleza? E daí eu vou deixar o meu dinheiro acumulando. E o investimento mínimo no Tesouro, 31, 40, 50 reais, é bem barato. Então eu vou deixar ali acumulando um pouco. Quando chegar o vencimento, eu pego esse dinheiro e posso colocar ali numa carteira que vai me gerar dividendos. Pode ser uma visão, beleza? Então, por mais que você tenha ali o foco em dividendos, por mais que você esteja planejando viver de renda, tá? Nada te impede de você ter uma exposição em Tesouro IPCA, aproveitando uma taxa altíssima e um risco baixo. A gente está falando do investimento com o menor risco do Brasil, que é o Tesouro Direto, tá? Então, você consegue usar uma estrutura de baixo risco, que tem uma rentabilidade agora muito interessante, IPCA mais 6, tá? E dar-lhe uma dose de diversificar a tua carteira e dar uma dose de acumulação para o teu patrimônio. Então você vai ter uma parte ali focada em acumulação, onde você consegue num risco mais baixo, uma rentabilidade mais alta nesse momento, tá? E aí beleza, venceu, você pode colocar aí na estratégia de renda passiva um patrimônio maior para poder te gerar dividendos. Grande Orlando perguntando aí, o que você acha dos isentos em IPCA? Golaço também, tá? Se você pega, por exemplo, uma debenture incentivada, cara, é golaço, porque aí você tá pegando um produto onde você pode ter ali um retorno já líquido, né? IPCA mais 5 e pouco, IPCA mais 6, tá? E quando você faz o gross up, né? Quando você faz a equivalência para um produto que tem imposto,
Você pode conseguir aí um IPCA mais 7, IPCA mais 8. A questão é o risco, tá? No Tesouro IPCA, você está falando do produto de menor risco possível que a gente tem no mercado. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma debênture incentivada, eu estou falando de crédito privado. Então, eu estou falando aqui de um produto que não conta com FGC, tá? E que você pode ter chance de calote, beleza? Obviamente, você pode buscar ali empresas que têm um rating AAA, vai buscar negócios que sejam sólidos, negócios que sejam perenes. Importantíssimo. Dá para fazer essa diversificação também, tá? Sem nenhum problema. E um outro ponto que é legal, eu falei aqui do Tesouro IPCA com juros semestrais, que daí você tem ali a antecipação dos juros, só que você tem imposto de renda. Se você pega uma debênture incentivada, por exemplo, você acaba tendo, você pode ter o pagamento de cupom semestral, então geralmente abril, outubro, maio, novembro, tá? Uma vez por semestre, e esse pagamento de cupom ele também é isento, tá? Só que de novo, aqui a gente está falando de um risco mais alto, tá? Então se você é um cara mais conservador, crédito privado não é para você, beleza? Agora se você já é um cara moderado, mais agressivo, que entende a dinâmica, beleza, dá pra gente fazer uma exposição. Obviamente, não vamos encher o carrinho de debênture incentivada. Vamos fazer um negócio ali meio termo, vamos buscar também diversificação, tá? Até porque, de novo, a gente está falando ali de um produto que não conta com FGC, tá? Então, a gente tem ferramentas também na renda fixa que dá pra gente trabalhar. E aí eu estou trazendo o Tesouro IPCA porque a gente está falando do investimento de menor risco possível do Brasil, beleza? Pagando uma taxa absurda, como diz o head de renda variável lá do escritório, uma taxa absurda, absurda. Então, cara, IPCA mais 6 no Tesouro realmente é uma taxa muito alta, tá? O Orlando botou parabéns pela live, obrigado. Tamo junto. E qual que é o ponto, tá? Quando você compra numa taxa mais alta como essa, por exemplo, tá? Quando a gente tiver ali um fechamento da curva de juros, tá? A gente pode encontrar ali no mercado Tesouro IPCA 2035 a IPCA mais 5.8, 5.7, 5.6, 5.5, caindo à medida que a gente for tendo uma perspectiva de melhora ali para os juros futuros. O que isso gera? Marcação a mercado positiva. Ou seja, se você decide vender antes do vencimento, a depender das condições no mercado, pode ser que você tenha um lucro, pode ser que você tenha um retorno até maior no período, obviamente, pode ser até que você tenha um retorno maior do que se você segurasse até o vencimento, tá? Isso eu estou falando em termos de rentabilidade. É claro que se você deixar o teu dinheiro até o final, você vai ter muito mais dinheiro, tá? Eu estou falando da rentabilidade ali no período, tá? Se você compra numa taxa IPCA mais 6, daqui a algum tempo a curva de juros começa a fechar, você pode ter uma marcação a mercado bem positiva, tá? Eu estava até falando com um amigo ontem, um cliente também, cara, lembro lá 2020, 2021, principalmente 2020, a gente tinha Tesouro IPCA, IPCA mais 3.3, IPCA mais 3.4. Então você imagina, você compra um IPCA mais 6 e depois de um tempo o mesmo tesouro vai para IPCA mais 3.4, 3.3, marcação a mercado aqui tá te dando um alô ali, tá te abraçando, falando, nossa, vem cá. Por quê? Cara, é uma diferença muito grande. Você comprou numa taxa mais alta e no mercado o tesouro tá num preço menor. Então você tem uma marcação a mercado ali bem positiva, você poderia sair com um ágio bem interessante. Inclusive é até um ponto que eu trago na minha comunidade de milhas e investimentos. Eu gravei uma aula bônus só para falar desse efeito de marcação a mercado e dei o exemplo justamente do Tesouro IPCA. Então até quem tiver interesse na comunidade, tá? Minha comunidade de milhas e investimentos, o link, quem está aqui no Instagram, o link tá lá na minha bio. É um conteúdo pago, tá? Já deixo claro que é um conteúdo pago, é uma assinatura de 1 ano. Tá? Quem tá aqui na gravação do YouTube, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Comunidade de geração de renda, beleza? Então, o link para quem tá assistindo a gravação do YouTube tá aí na descrição. Para quem tá aqui no Instagram, é só ir lá na bio. Então, para fechar essa questão do tesouro, tem oportunidade. Isso
E aí eu até coloquei ontem na comunidade, né? Eu falei assim, galera, tesouro e tal, a gente tá com taxas muito boas na comunidade de geração de renda. E aí teve uma pergunta de um aluno lá que foi o seguinte: Anderson, mas e aí? Coloca tudo em tesouro e não compra fundo? Qual que é o ponto? À medida que a gente vê o tesouro nessa faixa de rentabilidade, o movimento que o investidor pessoa física pode fazer, cara, vou vender tesouro, vou vender fundo, vou vender bolsa. Isso eu tô pensando no doméstico, tá? O investidor como nós aqui, tá? Doméstico. Porra, vou vender bolsa, vou vender fundo para comprar tesouro. O tesouro tá numa taxa altíssima. Então vou meter dinheiro em tesouro. Então isso acaba gerando o quê? Uma desvalorização na bolsa. Isso também acaba gerando uma desvalorização nos fundos imobiliários. Principalmente fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário tem muito varejo. Tá? Bolsa tem muito investidor estrangeiro, institucional. Para fundos imobiliários tem muito varejão ainda. Muito varejo. Mais de 70% dos investidores é varejo. Então, cara, o cara vê isso e fala, não, vou vender aqui e vou comprar lá. Vou comprar tesouro. Então isso pode acabar gerando algumas oportunidades de compra no curto prazo. Beleza? Então esse movimento de saída de fundo imobiliário para comprar tesouro pode acabar gerando algumas desvalorizações, então podem abrir algumas oportunidades de compra em fundos imobiliários. Ó, o Aleph Adler botou aqui: só compra o FII, tesouro precisa declarar imposto de renda? Sim, precisa, tá? Tem em mente, é uma boa pergunta, tá, o Ale? Seguinte, tem em mente o seguinte, galera, se você vai ter que declarar imposto de renda, sei lá, por salário, você vai ter que declarar tudo que você tem. Porque assim, é muito fácil para a Receita Federal saber o que você tem. É só pegar seu CPF. Simples assim, tá? Tá tudo Aleph... agora sim, ó. Aleph Adler. Boa, Aleph. Então, não sei se é Aleph ou se é Aleph, mas vou falar Aleph, porque, né, via de regra as palavras no português são paroxítonas. Então, Aleph, seguinte, qual que é o ponto aqui? Cara, você vai ter que declarar, sei lá, por salário? Cara, declara tudo, né? Tá certo como eu falei, boa. Tá vendo? As palavras em português são paroxítonas. Então você vai ter que declarar, porque tá tudo compondo seu patrimônio. Beleza? Então, cara, eu tenho fundo, eu tenho tesouro, eu tenho CDB, eu tenho ação. Ah, mas é pouquinho. Não importa, tem que declarar. Tá? Então você tem que declarar. E que fique claro, tá? A gente só vai declarar esse ano o que a gente movimentou no ano passado, 2023. Tá? Então se você começou a transacionar tesouro, fundo, ação esse ano, isso vai contar para 2025. Tá? O que você movimentou este ano não conta pro ano, não vai contar para a declaração que a gente tem que entregar agora. Tá? O que você movimentar este ano, você vai declarar no ano que vem, tá? Que aí é referente a esse ano. Esse ano, a gente está declarando o que a gente movimentou no ano passado. Tá? Então, se você não movimentou no ano passado, não tem que declarar. A menos que você tenha que declarar salário e tudo mais. Tá? Aí você vai declarar o seu salário bonitinho, mas não tem investimento para declarar porque você não tinha. Tá? Então, você vai declarar tudo que você movimentou em 2023. Tá? Se você movimentou em 2024, não entra. Show? Beleza? Então, tem que declarar, tá? Mas é uma crença muito comum que existe, tá? Mas eu tenho um pouquinho, precisa? Cara, se você já vai ter que declarar, declara tudo. E assim, você vai estar omitindo informação. E é muito fácil a Receita saber, é só pegar o teu CPF. Simples assim. Pego muita dica sua, vou ficar demais colado em você e parabéns pela sua evolução em patrimônio. Obrigado. Obrigado, Aleph. Obrigado mesmo. Então, continua aí, continua conectado. Né? Até eu vi ontem que você comentou numa postagem minha, falei lá do link da bio, tem alguns conteúdos lá que são pagos também. Tá? Tem muita coisa gratuita aqui, tem as lives, tem o canal no YouTube, tem conteúdo pago também. Então, quiser conhecer mais, manda mensagem, vê lá o link da bio, se tiver interesse na assessoria, né? Assim como falando para você, falando para todo mundo que tá aqui, quem tiver interesse na minha assessoria, tá? O meu acompanhamento aqui pela XP, pode me mandar uma mensagem no direct, tá? Quem tá aí assistindo a gravação do YouTube,
me chama no Instagram aqui, a gente marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança. Eu ainda não estou colocando restrição de patrimônio para ter a minha assessoria na XP. Ainda, tá? Eu tô hoje com 133 clientes. Quando eu bater 200, eu vou colocar a restrição de patrimônio. Beleza? Então, ainda não tenho restrição de patrimônio para minha assessoria, mas daqui a algum tempo eu vou passar a fazer. Beleza? Então, é isso. Maravilha. Boa. Galera, então, um outro ponto aqui para fechar essa questão do IPCA é o seguinte. Quem tem a planilha lá, quem já me viu fazendo vídeo com a planilha, ou até mesmo quem comprou a planilha, vê lá que um dos critérios que eu adoto para poder fazer o preço teto é justamente a taxa pré do Tesouro IPCA. Esse IPCA mais alguma coisa, então eu pego justamente esse mais alguma coisa para fazer o valuation lá pelo modelo de Gordon, para poder calcular a planilha. Então, qual que é a parada? Se essa taxa ela vai aumentando, o meu valuation fica mais restrito. Então, eu fico com menos oportunidades ainda de compra. Beleza? Então, só para deixar claro também que esse é um outro movimento que acaba acontecendo. Tá? Galera, ontem saiu uma notícia no HGRU, tá? Uma notícia muito positiva, tá? A gente já tinha comentado, isso saiu no ano passado, tá? Mas aí ontem a gente teve uma nova evolução disso daqui, tá? A gente já tinha falado lá do HGRU, ele fez nesse ano, né? Ele preencheu lá, assinou o memorando de entendimentos, tá? Para compra dos ativos do SPVJ, tá? Que é um fundo imobiliário que tem majoritariamente exposição em lojas do Açaí, tá? E aí, um outro fundo imobiliário que estava envolvido também nessa história no ano passado com o Credit Suisse, com o HGRU, é o Mint 11, que é um fundo que tem imóveis no segmento de educação. São 4 imóveis do ramo de educação. Tem aqui em São Paulo, tem em Minas também, se eu não me engano. Beleza? Então, ó, 2 em São Paulo, 1 em Minas e uma no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Beleza? Então, ó, deixa eu trazer aqui para vocês, tá? Então, esse era um fundo também que a gente tinha falado lá no ano passado. Eu lembro de ter trazido isso em live também, tá? E aqui a gente teve a assinatura do memorando de entendimentos, tá? Então, ó, o fundo enviou uma proposta de aquisição dos ativos em junho de 2023, tá? Tendo sido aprovada sem ressalvas em Assembleia Geral de Cotistas, tá? O preço de aquisição toma por base o valor de 112 milhões de reais, tá? Detidos direta e indiretamente pelo Mint, considerando os valores referentes ao preço da venda e compra dos ativos e da assunção de obrigações e operações de securitização. Então aqui o fundo está comprando os ativos e também está pegando as dívidas aí do Mint 11, beleza? E são esses 4 imóveis aqui que estão lá no Mint 11 que devem passar aí para o HGRU. Então o HGRU também fazendo uma exposição no segmento de educação, vai passar também a ter mais exposição no segmento de educação. Beleza? A efetivação da transação poderá ser realizada pelo fundo a seu exclusivo critério por meio de uma das 2 opções abaixo. Tá? Então, a opção 1. Como forma de implementar a aquisição dos ativos, uma parcela equivalente a 11,2% do patrimônio do Mint, tá? Representando a integralidade da participação do HGRU no Mint, será cindida ao novo fundo de investimento imobiliário a ser constituído, sendo que as cotas desse novo fundo serão entregues ao HGRU. Então, a gente teria uma cisão aqui do fundo e tudo mais, tá? E daí a gente teria a transferência das cotas para o HGRU. A aquisição será de 88,8% dos ativos e o preço de aquisição será de 99, quase 100 milhões de reais. Beleza. O pagamento do preço de aquisição será realizado em moeda corrente nacional, mediante a compensação pelo Mint dos créditos por ele detidos, em razão da seguinte operação, com a colocação de ordem de investimento na 5ª emissão de cotas do HGRU. Tá? Opção 2. Tá? Nesse cenário não haverá evento de cisão e aquisição de 100% dos ativos será mediante pagamento em moeda corrente ou por meio da compensação pelo Mint dos créditos por ele detidos em razão da seguinte operação, com a colocação de ordem de investimento na 5ª emissão de cotas do HGRU em montante equivalente ao crédito detido contra o HGRU ou que seja suficiente para atingimento da utilidade do preço de aquisição 2.
tá? Que seria lá os 112 milhões. Desde que o fundo tenha alienado a terceira todas as cotas que detinha do Mint. Boa. Então, em ambos os casos, opção 1 e opção 2, o preço de aquisição incluirá a assunção das obrigações de pagamento e o exercício da recompra facultativa pelo Mint. Boa. Então, galera, o que a gente tem aqui basicamente é o seguinte, olha, a gente tem aqui dois caminhos, beleza? Para a gente poder fazer essa compra e tudo mais, mas é algo que está ali sendo encaminhado, é algo que está caminhando, é algo que está engatilhado. Beleza? Então a gente tem aí mais um pouquinho de gestão ativa por parte do HGRU. O HGRU tem vendido muita coisa, tem feito novas compras também. A gente já viu isso aqui acontecer no SPVJ, tá? Isso estava rodando também, agora no Mint 11. Então a gente tem ali mais uma vez o HGRU fazendo essa gestão ativa, vendendo, que já não faz mais tanto sentido, diminuindo participação em pernambucanas, entrando em novos segmentos, diversificando mais ainda a questão de inquilinos, diversificando a estratégia. Beleza? Então, mais um caso aqui de compra de ativos por parte do HGRU. Beleza, galera? Então, o que eu queria trazer hoje era isso. Show! Encerramos aqui mais uma live 37 concluída com sucesso. Lembrando, quem tiver interesse na minha assessoria pode me chamar no direct, me manda uma mensagem. Quem está assistindo aí a gravação pode me chamar aqui no Instagram, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Quem tiver interesse na planilha de cálculo de preço teto de fundos imobiliários, aqui no Instagram, o link tá lá na bio, aqui no YouTube, tá aqui também na descrição do vídeo. E quem tiver interesse aí na minha comunidade de milhas e investimentos, um produto de 1 ano de acesso, quem tá no YouTube, o link também tá aqui na descrição do vídeo. Quem tá no Instagram, é só acessar o link da minha bio. Calculadora e comunidade são 2 conteúdos pagos. Assessoria pela XP, quem me remunera é a própria XP. Você não precisa pagar para ter o meu acompanhamento. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Faça como o Aleph, não perca mais nenhuma live. Tamo junto. A partir ali das 8 da manhã, tá? 8, 8h10, 8h20. A gente tá ali começando o nosso bate-papo. Show, galera? Então é isso. Muito obrigado pela participação, pelas dúvidas. Vamos em frente. Contem comigo. Valeu!